bom dia. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Você que nos acompanha nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo, pelo site clube93fm.com.br e pelo aplicativo Clube. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Clube Mauro Pereira dos Santos Júnior, engenheiro civil e pós-graduando em design de interiores, ambientação e produção do espaço. Bom dia, Mauro, seja bem-vindo ao nosso programa nesta segunda. Bom dia, Fernando, bom dia, Samanta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Quero te agradecer, Fernando, pela oportunidade de estar aqui expondo sobre esse assunto, o que é de suma importância para o conhecimento da população. Vamos tirar muitas dúvidas aí dos cidadãos, né? As pessoas que estão aí construindo ou vão construir, enfim, diversas dúvidas que as pessoas têm sobre construção civil vão ser esclarecidas nesse programa hoje com você, né, Mauro? Para a gente já começar, eu gostaria que você falasse para a gente qual o primeiro passo que a pessoa deve tomar quando pensa em construir ou reformar. Então, o primeiro passo é a escolha adequada do terreno. Se ela não tem um terreno, ela pode procurar um profissional também para ajudar nessa escolha, um engenheiro civil ou um corretor de imóveis. Porque o terreno vai influenciar muito na hora da construção civil, na hora da construção em si. Porque dependendo do terreno, ela vai poder gastar mais ou menos seu orçamento. Então ele vai poder direcionar melhor qual terreno comprar e qual tipo de construção ele vai poder realizar naquele terreno. Mauro, e nesse primeiro momento é importante já pensar também no profissional para acompanhar essa obra? Qual a importância de contratar um engenheiro para o acompanhamento de toda a obra? É muito importante, Fernando, porque uma obra sem acompanhamento, ela gera desperdícios, né? Então é muito importante ela contratar tanto para acompanhar quanto para fazer todos os projetos que são necessários para a construção da sua obra, seja ela residencial ou comercial. E por falar em projeto, quais são esses projetos e qual a importância de cada um deles durante a construção? Bom, primeiramente tem um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é o projeto que engloba toda a divisão da casa, toda a estética, o dimensionamento dos cômodos correto, a estética em si da residência, o conforto, o posicionamento de pias, de tomadas. Então tudo isso é feito no projeto arquitetônico. Então o projeto arquitetônico é o primeiro passo para a obra. Então depois do projeto arquitetônico tem um projeto estrutural. O projeto estrutural é o projeto que vai fazer o dimensionamento da estrutura. Então nele vai conter todas as informações de pilares, vigas, lajes. Então toda a estrutura vai ser dimensionada através desse projeto. Tem também o projeto elétrico. O projeto elétrico ele vai dar todo o dimensionamento dos fios. Então qual tipo de fiação usar, qual tamanho, qual tipo de lâmpada, tomada, o posicionamento de cada um, a altura correta de cada uma. E também tem o projeto hidrossanitário, que é o projeto onde vai toda a encanação da casa, todo o encanamento, tanto da parte de esgoto quanto da parte de água fria e também captação de água pluvial. Então cada um tem sua importância e por isso que é importante contratar o profissional em cada um desses projetos. Agora o engenheiro ele é responsável por todos esses projetos? Por todos esses projetos, todos eles a partir, incluindo o acompanhamento da obra e todos esses projetos. Mauro, quando a pessoa vai construir, vem a questão financeira, né? O que vai gastar com a obra? Isso encaixa no meu orçamento ou não? E normalmente, como é comum em qualquer área, as pessoas procuram fazer economias, né? É claro que isso é importante. Agora, com relação à contratação do profissional, essa seria uma boa ideia, economizar na contratação desse profissional, do engenheiro, para acompanhar a obra? Antes de falar sobre... Não seria uma boa ideia, né? Antes de falar sobre isso, eu queria só expor aqui um dado, que foi uma pesquisa realizada pelo Datafolha, que informou que 54% da população já construiu ou reformou sua residência. E desses 54%, 85% fizeram suas obras sem acompanhamento técnico. Então, sem um acompanhamento específico.
Então, essas são as famosas construções formiguinhas, que são feitas de qualquer forma, de qualquer maneira, sem um acompanhamento correto. Então, é muito importante o acompanhamento do profissional. Por quê? Porque ele vai te instruir o que fazer no seu terreno, como aproveitar melhor o espaço. Então, e colocar também dentro das normas vigentes do município, que é muito importante também, para você não ter nenhuma dor de cabeça depois. Essa economia, a pessoa começando da forma correta, né, contratando um profissional, ela pode ter muito mais economia durante a obra, no percurso aí dessa construção, do que se ela começar sem o auxílio, né, sem a ajuda desse profissional. Né? Exatamente, porque o custo desse profissional ele é cerca de 2 a 5% do custo total da obra. Então, assim, é o mínimo que você vai gastar contratando esse profissional. Então, o que você pode achar que está economizando, você vai gastar muito mais na frente sem a contratação dele. O que vai ocasionar desperdícios futuros. Você pode precisar quebrar algum vão, alguma parede que não ficou adequada ao que você queria. Então, você sentando com o profissional e pontuando tudo que será feito durante a sua obra, fica tudo mais fácil, mais econômico e mais viável. Quais os riscos de imediato que uma pessoa já corre ao começar uma obra sem grandes preocupações com a ajuda profissional, com a ajuda técnica? E aqueles riscos também que poderão vir no futuro mais distante? Primeiramente, ela pode comprar coisas desnecessárias, comprar uma ferragem desnecessária. Porque o projeto estrutural, por exemplo, ele vai te mostrar qual a quantidade correta de ferragem que você precisa comprar. Então, às vezes, você não contratando esse tipo de serviço, por exemplo, não, meu pedreiro faz, ele sabe. Não, mas ele sabe dimensionar, ele sabe do que precisa exatamente. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento, porque ele vai te dar exatamente o que você vai gastar e o que é necessário para aquele tipo de construção. Você vai construir 2 pavimentos, tem ferragem para até 2 pavimentos. Então, ele, por exemplo, o pedreiro, que fala assim, não, meu pedreiro sabe, ele pode superdimensionar sua estrutura. Por exemplo, uma casa feita para 2 pavimentos, ele pode colocar ferragem que suporta até 5 pavimentos. Então, o que é um gasto muito maior que ele vai ter. Então, ele vai ter um superdimensionamento da estrutura, o que pode ocasionar, inclusive, trincas, rachaduras futuras. Então, não é só a falta do dimensionamento que gera prejuízos, o superdimensionamento também gera. Às vezes um pedreiro pode falar com um cliente que uma casa anterior que foi feita foi dessa forma, bem parecida com essa sua, os gastos foram esses e tal. Mas uma construção nunca é igual a outra, Mauro? Sempre tem algo específico de cada construção? Cada construção tem sua particularidade. Pelo fato também do terreno. O terreno qual é o tipo de terreno que você vai construir? É um terreno arenoso, é um terreno argiloso? Então, para cada tipo de terreno, tem uma fundação específica. Então, tem uma ferragem específica para a fundação. Então, tudo isso tem que ser observado. O terreno seu é declinado ou tem aclive? É um terreno certo? Um terreno nivelado? Então, tudo isso tem que ser observado. Porque o projeto será feito a partir do seu terreno, a partir do terreno específico que você comprou. Agora, caso a pessoa tenha começado uma construção de uma forma que não seria adequada, não digamos incorreta, mas não seria adequada, né? Que é com um acompanhamento dos profissionais que vão dar todo o suporte para essa pessoa. Caso a pessoa tenha começado sem a ajuda de um engenheiro civil, por exemplo, é possível ainda reverter a situação, contratar um profissional e regularizar a construção dessa obra? Sim, é possível. A qualquer momento da sua obra é possível estar contratando um profissional, tanto para regularizar ou para fazer modificações para a melhoria do conforto que o cliente precisa. Mauro, uma questão que vem acontecendo muito, uma situação, né, que vem acontecendo muito nas cidades em todo o país, e as cidades do interior também já não são diferentes disso, que é a verticalização das áreas urbanas. Aqui em Brasília de Minas a gente já percebe essa tendência, né? Essa verticalização. E de repente a pessoa fez uma construção, não teve esse acompanhamento e depois pensou, tenho essa laje aí que eu posso ter um apartamento a mais ou 2 apartamentos e decide
construir ali. O que essa pessoa deve fazer se ela não tem um projeto estrutural que dá a ela essa garantia de que pode haver uma outra construção? Então, Fernando, não é aconselhável a pessoa construir sem um projeto. Então, mas se ela não tem um projeto, ela tem que procurar um profissional para estar observando a estrutura da sua residência, para ver se suporta um segundo ou um terceiro pavimento. Mas o mais importante é ela ter um projeto. Então, se ela não tiver esse projeto, que ela procure esse profissional para dar esse suporte para ela. Ou está fazendo um novo projeto, ou fazendo novas adequações para poder esse prédio suportar mais uma carga de 2 ou 3 pavimentos. E é possível fazer essas adequações, mesmo que de repente você detecte que um prédio não pode ter um outro pavimento, mas aí você consegue ainda fazer adequações para que esse prédio suporte mais um pavimento? É possível sim, é possível estar inserindo novos pilares, vigas invertidas, o que vai facilitar a pessoa a construir um segundo pavimento. Mauro, quando a pessoa pensa em comprar uma casa, logo ela já pensa que é um bem durável, né? Um bem para a vida inteira. Ela pensa num imóvel que traga toda essa garantia, toda uma segurança para a família. Os imóveis, eles têm um prazo de validade ou um prazo que precisam passar por uma reforma, por uma manutenção, na verdade, para que permaneçam sempre intactos? Quando a construção é feita com projeto, a residência tem uma vida útil bem maior do que uma residência feita sem um projeto. Por quê? Porque ela vai ser feita, calculada para aquilo ali. Então, a reforma com o tempo, ela é necessária. Reforma de pintura, às vezes de piso, mas o que influencia mesmo, na verdade, é a construção ser bem feita. Então, a construção sendo bem feita, ela não vai ter problema nenhum com trinca, com fissuração, ou às vezes com rompimento de piso ou mesmo de paredes. Com essa questão da urbanização, há também as diversas edificações irregulares, né? Foi uma coisa que no Brasil aconteceu pelo país inteiro, principalmente pela urbanização muito rápida, né? E essas edificações irregulares às vezes são mais comuns ainda em cidades do interior, como aqui em Brasília de Minas existem muitos imóveis que não são regulares. O que fazer para regularizar o imóvel que esteja nessa situação? Então, primeiramente, eu tenho que procurar o profissional, levar na sua obra, ele fazer todo o levantamento do que foi construído ou do que está sendo construído para poder regularizar a mesma. Então, ele vai tirar todas as taxas necessárias, todos os alvarás para poder sua construção ficar regularizada. Quem tem um imóvel que está irregular e corre risco de multa? Essa pessoa corre risco de multa? Corre sim. O CREA, que é o órgão que fiscaliza, se ele visitar a sua obra e notificá-la e você não procurar regularizá-la, as multas são a partir de R$2.000, além de precisar contratar um profissional para estar regularizando para que a obra não fique embargada, ou seja, ela fique parada, né? Mauro, quando eu te fiz a pergunta anterior, falando de uma questão de casas de 20, 30 anos que foram construídas sem nenhum projeto, não houve nenhuma preocupação com essa questão regular da construção do imóvel. Mesmo nesses casos de imóveis bem mais antigos, tem como ainda a pessoa contratar o profissional, contratar o engenheiro e outros profissionais também que possam ajudar nessa regularização desse imóvel? Isso é possível? É possível sim. É possível. Então, como se diz, nunca é tarde demais para poder fazer esse serviço. Então, é importante regularizar, é muito importante fazer as alterações necessárias para que fique confortável para o cliente, entendeu? Então, é muito importante ter essa regularização porque é seu bem. Então, ali, tudo que você precisar, que tiver regularizado, então é bem mais fácil de você conseguir. Quais os benefícios que uma pessoa pode ter a partir do momento em que ela tem um imóvel dela regular? Bom, primeiramente ela pode solicitar financiamentos bancários, o que é a primeira coisa que um banco pede quando você vai financiar algum imóvel alguma coisa como garantia. Então você tendo um imóvel todo registrado, todo regularizado, é bem mais fácil para o banco aceitar seu financiamento do que se você ter um imóvel irregular.
Caso você tenha ele já irregular, você primeiramente vai ter que contratar um profissional para poder regularizar essa situação. Você falou que é o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que fiscaliza os imóveis, né, as edificações urbanas, né? Caso a pessoa seja notificada por esse órgão, o que ela deve fazer? Primeiramente, ela deve observar a notificação que realmente chega pelo correio, né, e levá-la imediatamente a um profissional competente, porque tem um prazo para ser regularizada a obra. Então, depois disso, o profissional vai observar tudo que está pedindo nessa notificação. Às vezes, eles pedem até o tipo de material que está sendo utilizado naquela residência. Se o concreto foi usinado ou se foi virado em obra mesmo. Então, geralmente, eles pedem a regularização de todos os projetos. Projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e o acompanhamento de obra pelo profissional. Então, tudo isso tem que ser feito, mandado para o órgão para poder liberar a sua obra e ela ficar regularizada. E que tipo de multa que o CREA pode aplicar no cidadão que esteja com imóvel irregular? Se a pessoa for notificada e não regularizar a obra, as multas vão chegar também, são a partir de R$2.000, dependendo da situação que o imóvel esteja no momento. Quais os fatores e riscos são analisados em um projeto na hora de construir um prédio? Na questão de segurança, tanto das pessoas que vão habitar aquele imóvel, como também das pessoas que transitam pela rua, enfim. Então, tudo tem que ser observado, mas principalmente a estrutura em si, né? Ela tem que ser construída de acordo com a necessidade do cliente. Então tudo tem que ser observado. Então, tudo tem uma quantidade correta a ser feita. Então, nada a mais ou nem a menos, porque ali vão transitar pessoas, então tudo tem que ser de uma segurança muito grande. Então, por isso daí a importância do profissional, porque ele vai dimensionar de forma correta, de acordo com o terreno, de acordo com o peso que vai em cima, de acordo com o tipo de construção. É uma construção residencial? É uma construção comercial? Qual peso vai ter em cima da segunda laje ou da terceira laje? Vai funcionar uma academia? Vai funcionar um local de eventos? Então, para cada projeto tem uma especificação. Para cada construção tem um tipo de dimensionamento que deve ser feito, que deve ser analisado corretamente de acordo com a necessidade do cliente. Na nossa conversa anterior ali, no nosso bate-papo, a pré-entrevista, eu pensei em uma situação bem interessante quando você falou na questão da legalização dos imóveis e na regularização dos imóveis, que essa regularização ela pode também movimentar a economia, né? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre a questão de financiamento de imóveis, né? Então a construção civil ela pode ser muito mais aquecida se os imóveis forem construídos sempre de uma forma regular, não é isso, Mauro? Exatamente. Sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco do programa Sala de Entrevista. Se você quiser fazer alguma pergunta para o engenheiro Mauro Pereira dos Santos Júnior, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Mauro vai te explicar tudinho sobre a construção civil, tirar todas as suas dúvidas e dúvidas também sobre design de interiores, ambientação e produção do espaço. Ele está graduando nessa área e tem muitas informações importantes para você, ouvinte. O Sala de Entrevista volta já já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. O entrevistado de hoje aqui no nosso programa é o Mauro Júnior, engenheiro civil e pós-graduando em design de interiores, ambientação e produção do espaço. Programa bastante interessante sobre a construção civil, tirando aí muitas dúvidas dos cidadãos brasileiros e todos que nos ouvem pela Clube 93 FM, também pelo aplicativo Clube, pela internet, milhares de ouvintes nos acompanhando nesta manhã de segunda-feira. Mauro, é importante ter um imóvel regularizado, que como você falou anteriormente, a pessoa pode conseguir um financiamento, um empréstimo no banco, dando aquele imóvel como garantia, né? Mas também tem a questão da comercialização. Se a pessoa quiser vender um imóvel, ele regularizado é muito mais fácil, né? Ele
tem muito mais valor, né, na verdade, porque... É mais caro também? Vale mais? Vale bem mais. Porque na residência ela vai ter um dimensionamento correto, né? Então todos os cômodos vão ter um conforto de acordo com o que foi feito o projeto, né? Então tudo feito com o projeto, ele tem uma durabilidade maior. Então se você vai vender, tendo o projeto em mãos, todos os projetos, apresentando para a pessoa que vai comprar, então tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil de ser resolvido, na verdade, né? Por exemplo, se ela tiver algum problema na encanação futuramente. Tem um projeto hidrossanitário que está ali para ver onde está o problema, onde deve ser feita a correção, exatamente. Então, sem a falta desse projeto, ela vai ficar sem saber o que fazer. Então, tudo fica mais viável com o projeto. Se a pessoa pensa, então, em uma construção legalizada desde o início, ela pensa que tem aquele gasto, seria um gasto a mais na contratação de profissional, né, de um profissional, mas na verdade já a economia começa por ali, né? Porque, como você falou, durante a construção pode evitar desperdícios. E esse bem que a pessoa está adquirindo é um bem que será mais valioso, né? É um bem muito mais valioso. Então, tem uma vida útil muito maior. Então, tem uma estrutura mais bem feita, entendeu? Você vai comprar um imóvel. Você pergunta, esse imóvel tem um projeto? Tem um projeto estrutural? Porque aqui eu vou colocar minha família. Então, não sei como foi feito. Ele foi feito com acompanhamento? Ele foi feito com direcionamento correto? Então, tudo isso influencia na hora da compra do imóvel. Então, ele se torna muito mais valioso. Eu falei que, logo que eu fui conversando com você, eu percebi que os imóveis regularizados, eles podem aquecer mais a economia nesse mercado imobiliário, porque quando tem alguém que deseja comprar e quem também está querendo vender, a vida é muito mais facilitada, né? Porque as instituições financeiras vão avaliar esse imóvel e vão financiar esse imóvel muito mais fácil do que qualquer outro, né? Então isso aquece também a economia. Aquece muito, porque vai ser tudo mais fácil, né? Então não vai precisar procurar um profissional para regularizar uma obra que já está regularizada. Então tudo se torna muito mais fácil em relação a isso. Por falar em economia, orçamento, construção, é possível, Mauro, orçar uma obra e saber exatamente o que a pessoa vai gastar? Porque de repente a pessoa pensa, quero construir a minha casa, sair do aluguel, tenho de recurso 150 mil reais, ou tenho 300 mil reais, mas aquele recurso é aquele recurso limitado, que a pessoa tem e quer sair do aluguel. Dá para prever a construção e um gasto total com essa construção? Dá para gerar uma estimativa, porque a gente usa como base uma tabela que ela é dividida em regiões do estado, norte, sul e sudeste. Então cada região tem uma mão de obra com preço específico, tem materiais com preço que variam para mais ou para menos. Então é possível gerar uma estimativa muito próximo do que você vai gastar naquela construção. Então vai entrar dentro do seu orçamento? Se não, é possível adequar o que você tem com a obra que você quer realizar. Agora, se a pessoa não tem o dinheiro suficiente para bancar 100% da obra, o que a pessoa deve fazer? E tem esse desejo de sair do aluguel, seja na moradia, seja no comércio que tem, o que deve fazer? Ela tem que observar, ela tem um dinheiro para começar. Só que no decorrer da obra, ela tem como conseguir o restante do capital para dar prosseguimento à obra? Se não, ela tem que parar no momento em que a obra não vai sofrer danos nenhum com o tempo. Então, assim, ela tem que observar exatamente quanto que ela tem e até que ponto que ela vai conseguir tocar a obra. Agora, falando nessa questão de financiar a obra, vamos entrar num assunto que interessa muita gente, que é a questão do financiamento por instituições bancárias. Como que a pessoa deve fazer para conseguir o financiamento de uma casa? Da construção ou da casa pronta já? Primeiramente, ela tem que ter uma comprovação de renda, né? Então, ela tem que conseguir comprovar a sua renda. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu não tenho entrada que precisa. Mas você tem um fundo que é o FGTS, né? Você pode estar usando aquele FGTS como entrada, dependendo do valor do imóvel. Ela precisa de uma garantia também, né? Daquilo às vezes o próprio imóvel serve como uma garantia. Então tudo isso tem que ser observado. Primeiramente, ela tem que ter uma comprovação de renda.
Aí ela pode também estar procurando uma construtora, né, para comprar o imóvel pronto, ou se ela não deseja comprar o imóvel pronto, ela pode estar procurando um profissional que vai elaborar um projeto específico para ela, de acordo com a liberação do crédito do banco. O banco liberou X, um valor X. Então o engenheiro está ali para poder adequar a construção dela naquele valor que foi gerado pelo banco. Os procedimentos são os mesmos, Mauro, tanto para pessoa física como para jurídica? Para a pessoa jurídica, ela vai ter um financiamento comercial, né, na verdade. Então, o financiamento comercial, ela vai precisar do CNPJ, né, claro, e vai precisar também de um imóvel como garantia. O engenheiro está aí para fazer isso também. Ele vai elaborar um laudo da garantia do seu terreno ou de qualquer outro imóvel e apresentar ao banco. O banco, a partir desse laudo, ele vai ter uma liberação de crédito para você. Depois de liberado o crédito, você vai voltar ao engenheiro, ele vai elaborar um projeto de acordo com o valor liberado. Esse crédito ele serve tanto para reforma, quanto para construção ou para ampliação. Então, é tudo mais fácil com acompanhamento técnico. É necessário, nesse momento, o acompanhamento técnico do engenheiro. Eu vou fazer uma pergunta para você, Mauro. Talvez fosse uma pergunta até mais indicada para um economista, mas uma pessoa que tem um profundo conhecimento como você tem, que tem uma formação acadêmica e tem um conhecimento de valorização de imóveis. Aí eu queria perguntar para você a questão do financiamento de um imóvel. Que tem economistas que falam que de repente é mais importante, mais interessante pagar o aluguel a financiar um imóvel. Outras pessoas já falam que é mais interessante financiar o imóvel a ficar pagando aluguel, porque a pessoa iria pagar um bem dele mesmo, um bem próprio, e esse bem estaria valorizando com o passar do tempo. No seu ponto de vista, é interessante procurar uma instituição financeira, financiar um imóvel para morar, se a pessoa vem pagando o aluguel, e utilizar esse valor que é pago do aluguel para pagar parcelas do imóvel próprio? Sim, porque o aluguel é um dinheiro que não volta mais. Você paga, mas só que você não tem um investimento, ele não é um investimento. Então, você pagando o seu financiamento, você está investindo na sua residência. Você está pagando o que é seu, não o que é dos outros, né? Então, é muito importante isso. Então, você deve, sim, procurar uma instituição financeira, procurar sair do aluguel, porque muitas vezes você está pagando um preço X de aluguel, mas o que você pode pagar no financiamento pode ser um valor até menor do que você paga no aluguel. Então, é muito importante você pagar um bem seu, um bem próprio. Queria que você falasse para a gente sobre a questão de valorização de imóveis. Imóveis valorizam bastante mesmo, né? Mesmo com algumas crises imobiliárias que tiveram, uma crise americana que foi muito grande, aí ela depois refletiu em outros países. O Brasil, num passado não tão distante, passou por uma crise imobiliária também e vem se recuperando dessa crise. A construção civil, ela voltou a ser aquecida no país, mas quando uma pessoa vai fazer um orçamento de um financiamento, vai fazer um financiamento de um imóvel, a pessoa já logo no início percebe que uma casa própria financiada hoje, o total do financiamento daria 2 vezes ou mais o valor daquela casa. Mesmo assim, ainda é interessante financiar um imóvel pela questão da valorização desse imóvel ao longo dos anos? Mesmo assim, porque o imóvel sempre está valorizando, né? Cada ano que passa ele valoriza mais essa construção. Então, dependendo do lugar, do bairro, então o bairro, assim, geralmente ele cresce com o passar do tempo. Então, com esse crescimento, há uma supervalorização do que está sendo construído ali, naquele terreno. Então, assim, o imóvel, assim, eu falo que ele nunca desvaloriza, ele sempre está valorizando. Dependendo se a construção for bem feita, tiver tudo certinho, então ele sempre vai estar sendo valorizado. Até mesmo nessa questão da compra do imóvel financiado, é importante o acompanhamento de um profissional, porque esse profissional vai indicar até mesmo locais em que há uma valorização maior? Isso é muito importante. Ele vai poder indicar o local, o terreno correto, para poder ele não ter prejuízo, sempre ter um imóvel certo, regularizado. Como e onde emitiu o alvará de construção e qual a importância dele para a obra? Então, o alvará de construção é um documento que autoriza o requerente a executar a obra, né? Então é muito importante esse documento.
Então, primeiramente, você tem que elaborar o projeto arquitetônico e apresentar à prefeitura. A prefeitura vai verificar se está de acordo com a legislação do município. Cada município tem uma legislação específica. Bom, por isso que é importante ele ser apresentado à prefeitura. A prefeitura verificando se está tudo certo, se está tudo correto, as distâncias, se está sendo construído no limite, se está sendo respeitado a construção vizinha, ele vai emitir o alvará de construção que vai autorizar você a construir a sua residência. O que vai te dar uma segurança ainda maior para qualquer problema eventual que possa surgir. Quando uma obra é regularizada desde o início, a pessoa pensou em todos os detalhes, todos os trâmites legais para a construção dessa obra, da casa, do estabelecimento comercial. Essa obra ela pode andar mais rápido? Pode ser concluída mais rapidamente, Mauro? Sim, sem dúvidas. Porque ela com o projeto nas mãos, ela vai saber exatamente o que ela vai construir. Ela não está gerando uma estimativa, uma expectativa de construção. Então, primeiramente, ela vai sentar com um profissional, vai pontuar tudo o que ela precisa, tudo que é necessidade dela e vai aprovar o projeto. Ela aprovando o projeto é aquilo que vai ser construído. Então não vai ter nenhuma eventual modificação na casa futuramente, porque aquilo ali já foi aprovado, já foi pré-aprovado, então já está o sonho da pessoa no papel. É só colocar mesmo em prática, em execução. Depois que esse sonho saiu do papel, a obra está ali prontinha, casa novinha ou ponto comercial novinho, o que a pessoa precisa fazer? Ainda há, seguindo essa linha dos trâmites legais, ainda há alguma documentação para que a pessoa passe a habitar esse imóvel? Sim, ela tem que ir na prefeitura novamente e requerer um documento que se chama habite-se. Nesse documento, a prefeitura vai verificar se o que foi apresentado durante o alvará de construção foi executado corretamente na obra, se a obra foi executada daquela maneira que atendeu à legislação do município. Sendo feito isso, a prefeitura libera esse documento e a sua obra está pronta para ser habitada. Mauro, naquela questão que a gente falou anteriormente, com relação à valorização dos imóveis, pensei aqui numa situação. Se a pessoa financia uma casa própria no valor de 120 mil reais, por exemplo, aí ela já assusta quando soma as prestações, de repente está dando 240. Mas o financiamento é em longo prazo, 10 anos, 15 anos. Normalmente, o financiamento de imóvel ele tem um prazo bem estendido. É possível um imóvel de 120 mil hoje valorizar e chegar a um valor de 240 mil em 10, 15 anos? E a pessoa ter um imóvel com valor que supere ou que pelo menos seja o valor total do financiamento que essa pessoa esteja pagando? Sim, é possível. É possível porque ela vai financiar a construção, mas a construção ela é feita sobre um lote. O lote também tem um valor X. Então o valor da casa é 120 mil, mas o lote vale quanto? Então quando a pessoa vai comprar, ela vai comprar não só a casa, ela vai comprar a casa e o terreno. Então com isso ela já tem um valor maior, ela já tem uma supervalorização do seu imóvel. Então com o passar dos anos, com o crescimento ao redor dessa construção, então surge a valorização desse imóvel. E as prestações normalmente do financiamento são fixas, né? São fixas. Em algumas situações até decrescentes, como a Caixa Econômica mesmo, em algumas situações de prestações decrescentes aí, né? Ao longo dos anos. Exatamente. O que pode parecer muito hoje, daqui a 2, 3 anos, vai ser um valor irrisório para a pessoa, né? Sempre é bom comprar imóvel? Sempre é bom comprar imóvel. Nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouco, Mauro Júnior vai falar sobre design de interiores, ambientação, porque a pessoa construiu uma casa nova, bonita, tem que pensar no interior, não é só aquele portão bonito, aquele muro bonito, aquela fachada bonita da casa, né, ou do estabelecimento comercial, mas o interior também requer cuidado e ajuda profissional, né, Mauro? Sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, no último bloco do programa Sala de Entrevista. E se você quiser fazer alguma pergunta para o engenheiro Mauro Júnior, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Hoje falando sobre construção civil.
Sala de entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E o nosso entrevistado de hoje é o Mauro Júnior, engenheiro civil e pós-graduando em design de interiores, ambientação e produção do espaço. É sobre isso que nós vamos falar agora, sobre design de interiores. Qual a importância, Mauro, da pessoa contratar um profissional para ambientar, para fazer com que o interior do imóvel fique mais interessante? É muito importante, Fernando, porque assim, a gente pensa primeiramente no conforto que o cliente vai ter. Então não adianta só planejar a casa, a fachada da casa, a divisão da casa, sendo que ele não vai saber qual piso escolher, qual a distribuição de móveis correta para cada ambiente da casa. Então é muito importante ter esse acompanhamento, ter um projeto de interiores, porque o espaço ele pode ser aproveitado de uma forma que a pessoa às vezes não tem a visão correta. Ela pode distribuir os móveis da casa de uma maneira incorreta, em que o ambiente ou fica apertado demais ou sobra espaço demais. Então o design de interiores está aí para isso, para orientar a pessoa a fazer a distribuição de maneira correta. Hoje em dia no mercado existe uma grande variedade de produtos, né? E preços também muito diversificados. De repente a pessoa imagina que, vou finalizar minha casa de uma forma mais simples. E ela pode ter um gasto igual ou até mesmo superior de uma finalização mais requintada, e esse profissional poderia ajudar essa pessoa nisso, tanto na questão de ter um interior mais bonito, mais interessante e também reduzir custos, Júnior? Pode sim, ele pode estar orientando a qual tipo de acabamento ele comprar, qual tipo de material correto, dentro do orçamento dele. Então não significa que você vai ter uma casa bonita e que você vai ter uma casa cara. Não é isso. Então no mercado hoje existe diversos materiais com preços variados, com qualidades distintas, mas é muito importante pesquisar sobre isso, porque muitas vezes não é o mais caro que é o mais bonito. Então a gente está aí para orientar a pessoa a isso dentro do orçamento que ela tem para gastar. E o que engloba o projeto de interiores? Engloba o projeto de gesso, de iluminação, a paginação do revestimento, tanto do piso quanto de paredes, a distribuição dos móveis, o planejamento dos móveis. Se você quer uma cozinha planejada, o design de interiores está aí para poder montar uma cozinha para você, para o seu espaço. Em que fase da obra que a pessoa já tem que se preocupar com esse profissional? Já entra aí a atuação do design de interiores? Assim, quando estiver próximo ao acabamento, ela já pode estar pensando na contratação desse profissional. Porque muitas vezes as pessoas, as mulheres principalmente, que é a parte que preocupa mais com a estética, né? Que geralmente é a mulher que preocupa mais com a estética. Mas ela não entende muito sobre o assunto, qual piso comprar, qual tipo de porcelanato ou de cerâmica, qual tipo de iluminação que ela quer para aquela residência dela. Ela quer uma iluminação mais pontual, ela quer uma iluminação mais confortável ou mais chamativa. Então tudo isso está aí para o profissional poder pontuar e fazer esse direcionamento para a pessoa. Então, por exemplo, que cor pintar a casa? Ela não tem noção da cor que pintar para o ambiente ficar confortável aos olhos dela. Então ele está aí para estar orientando todo esse processo, durante todo esse processo de acabamento, de paginação do gesso, de revestimento, tudo está aí para orientar, tanto na parte residencial quanto na parte comercial. Se eu não me engano aqui, mas os números são esses ou próximos do que eu vou falar aqui, cerca de 80% da população mundial já vive nas cidades, né? E antes, quando as cidades tinham mais espaço, mais terrenos para as casas serem construídas, as casas eram maiores, não tinha muito essa preocupação também com o interior, né? Hoje em dia, e o Japão, por exemplo, é um exemplo muito interessante disso, de como os designers de interiores podem mudar espaços muito pequenos. Vocês são contratados para essa questão também, Mauro, de fazer com que um espaço que parecia pequeno demais seja um espaço adequado para uma sala, para uma cozinha, um quarto? O design de interior pode ajudar bastante nisso também? Pode, muito, porque o espaço pode estar pequeno por causa dos seus móveis, por exemplo.
Então, na troca dos móveis, ou na troca de um ambiente pelo outro, você pode estar trocando uma sala de TV para uma sala de estar, por ela ser maior ou menor, para atender a sua necessidade. Então, ele está aí para ajudar em relação a isso. E tem outra questão também, que é a parte de iluminação, que eu queria falar. Porque, por exemplo, a pessoa vai construir uma casa que ela tem um pé direito de 6 metros, por exemplo, que são aquelas famosas casas com pé direito duplo, que estão sendo muito utilizadas nesse momento. Então, para aquele pé direito duplo, deve ter uma iluminação específica. Então, a pessoa tem que comprar uma lâmpada específica, com uma potência específica, com um fluxo luminoso específico, porque é um pé direito de 6 metros. Então, a potência da luz que tem que chegar lá embaixo tem que ser uma potência confortável para a pessoa, para o ambiente não ficar nem tão claro, nem tão escuro. Então, tudo isso o design de interiores está aí para ajudar na escolha correta da iluminação, do tipo de gesso, para ficar um ambiente totalmente confortável no final da obra. Ou seja, para ter uma casa agradável, uma moradia sossegada, confortável, funcional, como a pessoa sempre sonhou, né? A materialização de um sonho, que o sonho da casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros. Para essa materialização desse sonho é necessário que tenha um acompanhamento de profissionais o tempo todo, né? Exatamente. Para que a pessoa não frustre aí no final. Exatamente. E não só na parte residencial, como na parte comercial também. Você quer planejar uma loja que chame a atenção, a vitrine? Então contrate um profissional, contrate um design de interiores, porque ele vai saber como destacar a sua vitrine, por exemplo. O que você quer destacar na sua vitrine? Você quer destacar um manequim? Você quer destacar uma bolsa? Um sapato? Então um projeto de gesso, de iluminação entra nisso, entendeu? Então tudo vai ser planejado de acordo com a necessidade que você tem. Então às vezes a pessoa assim pensa, nossa, eu quero destacar minha vitrine, mas eu não sei como. Eu não sei que iluminação utilizar. Eu quero que quando a pessoa entre na minha loja, tenha um conforto. Eu quero que quando a pessoa entre na minha loja, ela tenha um impacto. Então, cada tipo de iluminação tem um impacto diferente. Ela quer um conforto, tem uma iluminação específica. Ela quer um impacto maior, tem outra iluminação. Então, tudo isso é pensado de acordo com a necessidade do cliente. Isso tudo faz muito sentido, Faz né? muito sentido. Agora é a hora das perguntas dos ouvintes. Olá, bom dia a todos, em especial ao entrevistado do Sala de Entrevista de hoje, o engenheiro civil Mauro Júnior. Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela entrevista e pela profissão que exerce. Bem, gostaria de saber quais os ambientes de uma casa podem ser projetados por um design de interiores. Preciso contratar um design de interiores, um arquiteto e um engenheiro civil em uma obra? Perguntando se precisa dos 3 profissionais. Recentemente, mais especificamente no mês de abril, 2 prédios desabaram em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixando vítimas e interrogações sobre a construção dos mesmos. Em relação a isso, gostaria de saber se uma falha na estrutura pode ser a causa do desabamento, a diferença se essa falha for nos andares mais altos, que estruturas precisam ser afetadas para um prédio cair, de quanto em quanto tempo é preciso fazer inspeções de manutenção. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. Para a gente já começar aí nessas perguntas do Japa, ele pergunta em que parte da casa, em que ambiente um design de interior pode atuar. Ele pode estar atuando em todos os ambientes da casa. Todos os ambientes podem ser, o interior, né, na verdade, pode ser projetado pelo design de interiores. Então ele pode entregar o projeto perfeito da sua casa, desde o banheiro até a garagem. Ele pergunta também se é preciso contratar um design de interiores, um arquiteto e um engenheiro civil para uma obra, se é preciso desses 3 profissionais. Depende. No meu caso, por exemplo, ele pode estar me contratando porque eu vou fazer as duas partes. Então, vamos uma casa com a outra. Profissional aqui duplo, né? Isso, exatamente. Então, eu posso estar fazendo os 2 serviços. Caso não tenha e você tenha necessidade de fazer esse projeto, você tem que contratar o profissional à parte. Ele pergunta que recentemente, mais especificamente no mês de abril, né, 2 prédios desabaram, foi notícia em toda a imprensa, lá em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, e pessoas foram vítimas desse desabamento. Ele pergunta se uma falha estrutural pode ter sido a causa daquele desabamento ou desabamento de prédios? Com certeza foi uma falha estrutural.
porque o projeto estrutural está para prever esse tipo de acidente, entendeu? Não é que você faça um projeto estrutural que você vai ter uma construção segura para o resto da vida, não é isso. Mas qualquer falha, qualquer desabamento significa uma falha estrutural. Então pode ter sido tanto na fundação quanto na estrutura em si, nos pilares, nas vigas, e foram dimensionados de uma forma incoerente. E aí ele pergunta, e é aquilo que eu te falei, se a pessoa começa uma construção e depois vai verticalizando, vai construindo mais. Essa falha, ela sendo nos andares superiores, pode acontecer também do prédio ruir por causa disso? Exatamente, pois pode ter ocorrido uma sobrecarga, né, na estrutura. A estrutura não foi feita para receber 2 ou 3 andares e a pessoa foi lá e construiu. Então tudo isso tem que ser observado, tem que ser analisado corretamente antes de qualquer tipo de construção, qualquer tipo de verticalização. Que estruturas precisam ser afetadas para levar um prédio ao chão? Desde a fundação, né? O solo pode ter cedido, né? O solo pode não ter sido de boa qualidade, ou pode ter empoçado muita água debaixo da edificação, por muita chuva, por exemplo. A estrutura em si, os pilares foram mal dimensionados, teriam que ser um tamanho X e foram feitos com tamanhos menores. As ferragens utilizadas foram insuficientes para sustentar aquela estrutura. Então, as vigas foram dimensionadas de maneira incorreta, porque geralmente as vigas elas têm que obedecer 10% do vão. Então, se uma viga for feita com uma área menor que essa, sua estrutura já está correndo risco. Ô Mauro, o que é mais adequado na hora de nivelar um terreno? De repente há um desnível muito grande. A gente percebia aqui em Brasília de Minas o aterramento que as pessoas faziam. Agora as pessoas já estão fazendo muito, acho que é a utilização de vigas, né? E fazem ali um porão, acabam utilizando aquele espaço da parte de baixo também para algum depósito. O que é mais interessante? O aterramento ou essa elevação por meio de vigas? Aí tem que chamar um profissional para observar isso. Porque muitas vezes o aterro vai sair mais caro e outras vezes você construir respeitando as condições do terreno sai mais barato. Então tudo isso você tem que chamar um profissional para poder verificar, e você tem que falar também a sua necessidade. Você vai ter necessidade daquele porão embaixo, ele vai ser utilizado para quê? Então tudo isso tem que ser observado e analisado com a análise do profissional. O Japa pergunta aqui ainda de quanto em quanto tempo é preciso fazer inspeção de manutenção em um prédio. Assim, quando você constrói, você não pensa em fazer uma alteração de estrutura. Então tudo aquilo ali já é para ser utilizado pelo resto da vida. Então, mas o que tem que ser observado é se a casa está apresentando fissuras, se está apresentando trincas, onde estão sendo apresentadas essas fissuras e onde estão sendo apresentadas essas trincas. Se você se preocupar bastante, chame o profissional, ele vai verificar se está sendo ocasionado algum recalque na sua estrutura da sua residência. Você vai precisar de algum reforço, mas tudo isso deve ser observado somente pelo profissional. Agora, essas inspeções, elas podem ser rotineiras também? A pessoa estabelecer um tempo de sempre fazer uma inspeção no prédio? Sim, é importante sempre estar observando, né? Viu alguma coisa diferente na estrutura, viu o piso subir um pouco? Não, mas por que aconteceu isso? Chama um profissional competente que ele vai verificar e vai verificar a solução para aquilo ali. Porque muitas vezes você chama só um pedreiro e fala assim, não, faz isso aí que resolve. Aí você faz e daqui 2, 3 meses aparece de novo. Então a solução correta não foi aquela. Então é importante você chamar o profissional para ele te orientar com a solução para aquele problema. Nessa questão da elevação por vigas e depois começa a construção, eu me assustei outro dia em uma rua paralela a Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte, que é uma região montanhosa. Quando eu vi, a gente passa em um prédio da rua na frente, e quando você passa na rua do outro lado e você vê o fundo do prédio, em umas situações em que os prédios foram construídos, a parte da frente parece que está nivelado com o terreno, né? Só que quando você vê do outro lado, existem vigas sustentando no meio do morro, sustentando aquele prédio. É seguro mesmo? A construção civil ela garante essa segurança de um imóvel, que são prédios muito altos, apenas por vigas, e elas parecem ser finas até. Quando a gente vê, a gente assusta. Mas isso para sustentar todo um prédio desse, isso na engenharia consegue garantir a segurança mesmo de prédios construídos em regiões montanhosas como essa que eu estou dando o exemplo aqui, Mauro? Consegue sim, porque a fundação ela é feita em 2 níveis, né? Tanto esse que pega o nível da rua, quanto o outro mais baixo.
Então é feita uma fundação mais reforçada para poder ter o sustento dessas vigas, vamos dizer, vigas aéreas, né? Que ficam soltas. Então, mas isso aí você pode ter muito conforto em relação a isso, porque é uma coisa muito segura, que vai ficar, seu prédio está todo ali assegurado nos pilares e nas vigas, mesmo elas estando suspensas, né, no ar. Para um prédio cair é muito difícil, né? E seguindo todos os trâmites legais, fazendo a construção de uma forma correta, é muito difícil uma construção ruir, né? É muito difícil, é muito difícil. Ainda mais ela sendo feita com o acompanhamento correto. Então, o que é mais difícil ainda de acontecer. O que é muito visível nas casas e residências é que são verificadas muitas trincas, né, nas edificações. Então, isso aí é decorrente da falta de projeto mesmo. Decorrente da falta de planejamento. Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse programa de hoje, sala de entrevista muito esclarecedor aí. Acredito que muitos ouvintes conseguiram pegar as suas informações, que são informações importantíssimas aí na área da construção civil. Hoje, nosso entrevistado foi Mauro Pereira dos Santos Júnior, engenheiro civil e pós-graduando em design de interiores, ambientação e produção do espaço. Mauro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade de estar aqui expondo sobre esse assunto que é de muita importância para a sociedade brasileira. Ok, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui à Clube FM. E o programa Sala de Entrevista fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Fique com Deus, valeu, tchau, tchau, grande abraço e até lá. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando